noite a todos. Muita alegria que a Fundação Thiago Gonzaga começa o último voto pela vida antes das eleições municipais. Um projeto que incentiva o exercício da cidadania, o protagonismo da juventude e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. Eu sou Eduardo Bon, da equipe Vida Urgente, e vou facilitar o encontro de hoje. Para dar as boas-vindas nessa noite especial, convido então a Diza Gonzaga, criadora da Fundação. Boa noite, Diza. Boa noite Eduardo, boa noite a todos que estão aí já plugados aí para iniciar essa conversa com o Fortunati. Prazer em te receber aqui, Fortunati. Neste ano, a Fundação Thiago Gonzaga, como o resto do país e do mundo, teve que se reinventar. Normalmente nós fazíamos encontros presenciais com os candidatos lá na Fundação, recebíamos na agenda dos candidatos, sempre estava a Fundação Thiago Gonzaga. Este ano, diferentemente, nós tivemos que nos reinventar. Fizemos vários workshops com muitas escolas de Porto Alegre e, claro, que queríamos que os nossos voluntários tivessem vez e voz para falar com os candidatos a prefeito. Para nossa alegria, tivemos praticamente 100% dos candidatos, acho que um ou dois talvez não tenha participado, mas a grande maioria participou, foi muito democrático, convidamos todos os candidatos e candidatas, e tivemos a alegria de hoje estar aqui chegando ao final do Voto pela Vida, que, na verdade, o voto vai se encerrar no sábado, né, no dia das eleições, para todos nós, mas, na verdade, nós pudemos proporcionar que os nossos jovens pudessem externar os seus sonhos, as suas preocupações, as suas vontades para a nossa Porto Alegre. Afinal, eles não são o futuro, eles são o presente e estão aí com toda a garra, com toda a vontade de fazer com que a nossa Porto Alegre, o nosso estado, enfim, que o mundo seja melhor. Bem-vindo, Fortunati, e vamos começar, né, o Voto pela Vida de hoje. Muito obrigado, Diza. Como a Diza comentou, né, a gente, em função da pandemia, tivemos que fazer uma série de adaptações, mas os nossos workshops não pararam, né? Continuamos fazendo, ainda que de forma online. E nessas atividades, nós discutimos mobilidade e a construção de um trânsito mais humano e seguro, com mais de 700 jovens que compartilharam suas demandas e seus sonhos para a nossa cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à prefeitura, que estiveram conosco e estarão agora neste espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura em Porto Alegre. No Voto pela Vida de hoje, temos o prazer de receber o candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB, José Fortunati. Bacharel em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito, é pós-graduado em Direito Eleitoral e mestrando em Ciência Política. Tem 64 anos e é casado com Regina Becker Fortunati. Com 45 anos de vida pública, já foi secretário de Educação do Rio Grande do Sul, deputado estadual e federal. Vereador mais votado da história da capital, foi vice-prefeito por 2 vezes. Em 2010, assumiu como prefeito. Em 2012, foi eleito em primeiro turno com votação de 65% dos votos dos porto-alegrenses. Boa noite, Fortunati, e muito obrigado por ter aceito o convite para este bate-papo cheio de vida com a nossa juventude Vida Urgente. Para começarmos, então, te convidamos para uma saudação de aproximadamente 3 minutos. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite à minha querida amiga Diza. Estende-se boa noite ao meu querido amigo Regis. Um fraterno abraço a vocês. Cumprimentar o Eduardo, a Brenda, a Natasha, enfim, a todos que nos acompanham nesta noite. É uma grande alegria estar com vocês, discutindo esse tema tão fantástico, tão importante, tão complexo, que é a preservação da vida, especialmente a vida nos centros urbanos. Nós tivemos, na condição de prefeito de Porto Alegre, tivemos a oportunidade de trabalharmos muito próximos à Fundação Thiago, no Vida Urgente, com 2 projetos, vários projetos, mas de 2 secretarias, com a IPTC e com a SMED, desenvolvendo várias atividades importantes que certamente marcaram muito a vida de muitos jovens. Eu quero cumprimentar a Diza por esse trabalho fantástico ao longo do tempo, obstinado, dedicado, que realmente tem feito a diferença em nosso estado. Não tenho dúvida, Diza, de que graças a esse trabalho da Fundação, milhares de jovens
tiveram suas vidas preservadas, tiveram a consciência de um comportamento mais adequado. E, mais do que isso, a Fundação também impulsionou várias políticas públicas em vários municípios e no Estado, voltados exatamente a dar segurança para os nossos jovens. Então, fico muito feliz em poder partilhar desta noite com vocês e estou aberto aí para que a gente possa bater um bate-papo ao longo desse processo. Obrigada. Obrigada pela referência, pela deferência. Então, pessoal, agora é a vez da gurizada, né? Estão reunidos aqui estudantes de diversas escolas de Porto Alegre, como os colégios Leonardo da Vinci Alfa e Beta, Colégio Anchieta, Colégio Marista Champagnat, Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, entre outros jovens voluntários. Teremos aproximadamente 30 minutos para as perguntas e respostas. Lembrando que quem quiser fazer qualquer pergunta, né, é só nos chamar ali pelo chat. Pedimos que sejam breves nas suas questões e também que o candidato mantenha as respostas em cerca de 3 minutos. Assim, nós mais jovens terão a oportunidade de participar. E para começar, então, vou chamar o nosso voluntário e estudante do Colégio Leonardo da Vinci Alfa, Antônio Schenato. Antônio? Bom, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado à Fundação por essa oportunidade, também muito obrigado ao senhor candidato por ter, enfim, abraçado essa causa. A minha questão, senhor candidato, é muito relacionando a questão da saúde pública, que virou, enfim, tomou proporções gigantescas nesse ano, né, com a mobilidade urbana. E me parece, pelo menos, que uma boa parcela das pessoas que, enfim, utilizavam como seu principal modo de transporte o transporte público, deixaram de usar ou ter 100% de confiança na segurança sanitária desse meio de transporte durante a pandemia. E eu gostaria de perguntar ao senhor como que a sua administração pretenderia modificar essa situação e retomar o controle, assim, do transporte público nessa questão sanitária. Muito obrigado. Antônio, sem dúvida nenhuma, tu levantas uma questão fundamental para a cidade, que é o transporte coletivo em ônibus. Por quê? Porque grande parte da nossa população, especialmente da população de menor poder aquisitivo, depende do transporte em ônibus. Especialmente de comunidades um pouco mais distantes, como Restinga, Lomba do Pinheiro, Cruzeiro, Bom Jesus e assim por diante. Então é impensável não termos um sistema de transporte coletivo em ônibus adequado. O que acabou acontecendo durante a pandemia é de que, infelizmente, reduziu-se o número de viagens. As pessoas acabaram também, não por problema de desemprego, por problema do isolamento social, reduzindo muito a sua presença em ônibus. Em alguns horários, pela redução dos ônibus, do número de ônibus, tivemos aglomerações bastante expressivas, muito preocupantes. Então, a grande questão que se coloca é a vida tem que continuar com a Covid, sem dúvida nenhuma, mas, de outro lado, temos que pensar em protocolos muito seguros para que a população possa continuar trabalhando, possa continuar se dirigindo ao seu local de trabalho, à sua escola e assim por diante. A vida tem que continuar dentro desta nova normalidade que nós estamos vivendo. Por isso, tenho discutido com técnicos da IPTC protocolos que permitam que as pessoas possam usar o transporte coletivo com um pouco mais de segurança. Os relatos que eu tenho obtido do atual momento são muito preocupantes, porque praticamente, com exceção da necessidade da obrigatoriedade do uso da máscara, não existem outros protocolos e as pessoas estão muito amontoadas em alguns horários. Então, nós teremos que rediscutir, ampliando, inclusive, o número de ônibus que circulam em alguns horários, nos principais horários de pico, para que, especialmente, as aglomerações não sejam tão contundentes quanto agora. Muito obrigado, candidato. Agora vamos, então, à pergunta da Brenda Silva, do Colégio Emílio Massot, que também segue nessa linha do transporte público. Brenda? Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Candidato, se o senhor for eleito, o que você pretende fazer com os cobradores e com a empresa Carris? Bom, primeiro, Brenda, nós temos que pensar o sistema de transporte coletivo como um todo. Não tem como se discutir tanto a questão da Carris como dos cobradores sem que a gente tenha uma visão muito clara sobre o sistema. Hoje o sistema está em colapso. Por quê? Porque
com a introdução dos aplicativos em Porto Alegre, que é uma realidade, está presente no nosso dia a dia, com a crise econômica de 2015, 2016 e agora 2020, o número de passageiros do sistema de transporte de ônibus reduziu muito. Isso acabou afetando o sistema como um todo. Então, a primeira providência a ser tomada é como é que nós vamos qualificar o sistema, reduzindo o preço da passagem e, obviamente, sem colocar o processo em extinção, porque, volto a dizer, o sistema de transporte coletivo é fundamental. Nesse aspecto, não tem como pensarmos a Carris simplesmente, como alguns estão pretendendo, simplesmente num processo de privatização nesse momento. Seria, na verdade, um grande absurdo nós vendermos uma empresa que tem o controle de 22% do sistema e que serve como reguladora do sistema. Então, o que nós temos que fazer é otimizar o uso da Carris, fazer com que a sua gestão seja muito mais eficiente. Para quê? Para que ela possa ter uma qualidade melhor, um custo menor. Em relação aos cobradores, eu acho que essa questão não está colocada no presente momento. Por quê? Nós temos um crescente aumento do desemprego. Aliás, a pandemia está trazendo como consequência uma crise econômica sem precedentes. Os números do IBGE são muito claros. Nós já estamos com mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados, fora os subempregados, que estão com dificuldades de sobrevivência. Então, pensarmos em simplesmente retirar os cobradores nesse momento, para mim, é algo muito cruel. Na verdade, colocando no desemprego trabalhadores que são importantes para o sistema de transporte coletivo no momento. Muito obrigado, candidato. Vamos, então, direto à pergunta do nosso voluntário e estudante também do Leonardo da Vinci Alpha, Lorenzo Barcelos. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Muito obrigado à Fundação e ao senhor pela oportunidade de conversar um pouco. Candidato, o senhor já foi prefeito de Porto Alegre, portanto, deve estar ciente que Porto Alegre é uma cidade não muito amigável, seja para pedestres, ciclistas ou motoristas no trânsito. Uma realidade demonstrada, por exemplo, pelo projeto Mobilidade 360 da Fundação. Seja pela insegurança nas ruas, pelo trânsito agressivo ou pela falta de infraestrutura, o trânsito acaba resultando em muitas fatalidades. Visto isso, que medidas o senhor tomaria, caso eleito, para tornar a mobilidade de Porto Alegre mais amigável para as pessoas e que valorize mais a vida? Lourenço, tem razão. Infelizmente, nós não temos uma cultura amigável nas relações da mobilidade urbana. O gaúcho, nesse aspecto, é muito prepotente. Quando ele, especialmente, está conduzindo um automóvel, ele se sente o todo-poderoso, o senhor dos céus e das terras. Ainda existe uma cultura muito forte entre nós de que o automóvel é o senhor do meio urbano, quando nós sabemos que isto não pode acontecer. Por isso, nós, durante a minha gestão anterior, tomamos várias iniciativas, inclusive parcerias com a Fundação Tiago, em relação tanto à IPTC quanto à SMED, para buscarmos mudar essa situação. É um aspecto importante. Tivemos vários projetos, como contadores de histórias nas escolas, ação de conscientização nos bares, nas escolas e empresas e universidades, a prevenção do álcool no trânsito, a valorização e preservação da vida no ensino fundamental e médio da nossa cidade. As escolas infantis iam na sede da Fundação para receber este carinho e o aprendizado importante da valorização da vida. Além do Exército dos Sonhos, que foi um projeto muito interessante, que são os contadores de histórias e jogo da vida, que permite que as pessoas compreendam melhor, especialmente os nossos jovens. Durante a minha gestão, nós construímos 45 quilômetros de ciclovia. Veja bem, Porto Alegre tem apenas 54 quilômetros de ciclovias. 45 desses 54 foram construídos durante a minha gestão. Por quê? Porque nós entendíamos e continuamos entendendo que a bicicleta é um meio de transporte fundamental para o lazer, para a competição e para a locomoção. Cada vez mais pessoas usam a bicicleta em Porto Alegre para se deslocar para o seu trabalho e assim por diante. Então, ampliarmos também a mobilidade através da bicicleta é extremamente importante. E muita educação para o trânsito, para que a gente consiga conscientizar o porto-alegrense de que o respeito ao pedestre, o respeito ao ciclista, o respeito às pessoas é fundamental. Nós temos que ter uma cidade voltada para as pessoas e não para o automóvel.
certamente retomaremos isso com muito mais força, em parceria com a Fundação Tiago Gonzaga. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta e pela retrospectiva feita pelo senhor. Vamos, então, à pergunta da Bia Moris, voluntária Vida Urgente. Oi, boa noite, candidato. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo otimamente. Uma oportunidade que os diversos workshops e conversas nos colégios da capital proporcionou para o Vida Urgente foi a junção de várias questões que foram apresentadas no Manifesto da Juventude Vida Urgente. Uma que mais salientou foi a questão dos jovens pedindo mais mulheres na mobilidade. Como, por exemplo, na questão do trabalho, como mais mulheres motoristas de transporte público, ou na questão da vida mesmo, né? Que seria uma maior autonomia das meninas diante da mobilidade. Nós escutamos diversas histórias de meninas falando que seus irmãos, primos e amigos sempre tiveram uma maior autonomia para andar diversos horários na rua e pegar em diversos momentos do transporte público. A gente escuta histórias também de meninas que falam que tem que trocar roupa no colégio para daí sim pegar um transporte público e ter uma segurança maior. Nós do Vida Urgente sabemos que a segurança no trânsito é para todos, né? Um transporte menos lotado, uma rua mais iluminada, mas as estatísticas demonstram que realmente as meninas e as mulheres são as que mais sofrem com essa questão. Atualmente nós possuímos programas de combate a isso, né? Como o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, que foi implementado em 2017. Mas pouco foi feito em relação a manter a fiscalização dessa campanha. Então, a minha pergunta para finalizar tudo é: como pode interferir para uma maior igualdade na mobilidade? Bom, primeiro, eu acho que um avanço significativo que nós poderemos ter é termos mais mulheres motoristas. Pode parecer uma coisa menos impactante, mas gradativamente as empresas, e a Carris é um exemplo disso, mulheres foram assumindo o posto de motoristas. E isto muda a relação com os próprios passageiros. É incrível como isto muda a relação e muda de uma forma muito significativa. Então, uma observação importante, eu acho que nós temos que aprofundar esse impacto da presença das mulheres motoristas no transporte coletivo de Porto Alegre. Quanto ao item segurança, eu acho que temos que aumentar a fiscalização. Nós havíamos colocado no nosso governo câmeras de vigilância em todos os ônibus do transporte coletivo da Carris. Todos os ônibus tinham na época, não sei como é que anda hoje, porque eu estava em Portugal há pouco tempo, então não sei como é que os ônibus da Carris estão hoje, mas nós havíamos instalado câmeras, pelo menos 2 câmeras nos ônibus, distribuídas de tal forma para combater, de um lado, o assédio sexual, a violência contra a mulher, furtos, roubos e assim por diante. Estava funcionando muito bem. Temos que ampliar isto para que a gente possa monitorar e naturalmente fiscalizar. Não tem como a gente imaginar que vai colocar fiscais, pessoas físicas nos ônibus controlando. Temos que usar as novas tecnologias, que são muito mais eficazes, que permitem um controle muito maior, obviamente monitoradas por seres humanos para que possam intervir rapidamente caso o processo de violência, de assédio ou algo parecido venha a acontecer. Obrigado, candidato. E realmente não foi à toa que a pergunta foi longa, né, Bia? Porque realmente não só a questão é muito importante, mas ela surgiu em praticamente todas as atividades que a gente fez, em todos os colégios. Não foi uma coisa que a gente, não era um tema que a gente obrigatoriamente trazia, mas as gurias sempre levantavam. Então, é realmente importante que a gente possa ouvir o candidato e o que ele pensa a esse respeito. É porque, Eduardo, só para complementar, porque é importante isso, infelizmente, a fama do gaúcho é de ser um povo machista, e não é só a fama, não. A gente, na medida em que vai viajando, vai percebendo claramente o olhar de fora para cá, nós percebemos que essa cultura, a cultura do machismo, está muito incrustada, nos homens e nas mulheres. Infelizmente, muitas mulheres acabam assumindo isso como se fosse algo natural, e passam para os seus filhos como se fosse algo natural. Então, são conceitos culturais que nós teremos que, de uma forma muito clara, combater a partir da pré-escola. Obrigado, candidato.
Aliás, se eu fique à vontade de fazer qualquer comentário ou me interromper também, a coisa é bem fluida. Tá bem, Tá vai bom? bate-papo. Bate-papo, isso aí. Vamos então à pergunta da nossa voluntária Manuela Luz, estudante do Colégio Marista Champagnat. Boa noite, candidato. Tudo bem? Estão me ouvindo direito? Super bem. Tá bom. Bom, a gente sabe que um grande problema da nossa cidade é a desorganização. Tipo, a gente tem vários corredores de ônibus, faixas de ônibus, ciclovias, ruas esburacadas, e isso às vezes acaba desorganizando muito o trânsito, pode causar acidentes, enfim. E, além disso, Porto Alegre é a capital, entre todas as capitais, é a capital com a tarifa mais cara entre transportes públicos. E se locomover na cidade não é uma coisa nada econômica e nada prática. Então, eu queria saber quais são as suas ideias, quais são as suas propostas em relação a isso. Bom, vamos separar, Manuela, as coisas. Primeiro, os corredores de ônibus e faixas de ônibus. Eu absolutamente sou a favor disso, porque uma cidade como Porto Alegre tem que privilegiar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Isso, para mim, é uma premissa fundamental. Claro, nós temos que oferecer qualidade e preço acessível. Então, é um debate extremamente importante, mas que não se contrapõe à existência das faixas de ônibus e nem dos corredores de ônibus. Eu acho que, gradativamente, a cidade, para ser uma cidade mais sustentável e mais humana, tem que ir construindo faixas de ônibus, corredores de ônibus, para permitir que o transporte coletivo tenha maior agilidade na mobilidade da cidade. Isso é indiscutível. Outra coisa, bom, são buracos, isso tem que se trabalhar para que os buracos sejam tapados, e isso é uma questão de zeladoria, ou seja, quando a gente fala em buracos, lâmpadas queimadas, cidade mal cuidada, isso diz respeito a um conceito importante, que é zeladoria, onde o prefeito aparece como síndico da cidade. Ele tem que ter este olhar, o olhar da preocupação com o cotidiano, para ver se a sua cidade está sendo bem cuidada e pedir, naturalmente, para que os demais condôminos. Então, esse diálogo entre o prefeito com o cidadão é fundamental, tem que haver um diálogo pleno, para que gradativamente a gente compreenda que a cidade não é do prefeito, não é de ninguém, a cidade é de todos. O espaço urbano deve ser, naturalmente, ele pertence a todos. E em conjunto, nós temos que buscar medidas para preservá-lo, com as responsabilidades que o prefeito tem, que a prefeitura tem, mas, obviamente, repartindo isto com os próprios habitantes. Preço da tarifa. Hoje nós estamos com o preço da tarifa mais alta do país. Surgiram várias propostas que estão, inclusive, na Câmara de Vereadores para tentar baixar a tarifa. Tem algumas interessantes, mas uma delas eu, obviamente, já rejeito de plano, que é a questão tem um branco agora, do pedágio urbano no centro histórico de Porto Alegre. Por quê? Só para deixar claro, eu estive em Londres em 2 oportunidades, antes da adoção do pedágio urbano, no centro histórico de Londres, e depois da adoção do pedágio urbano. E a diferença foi maluca, ou seja, ninguém mais circulava, e pouca gente circula pelo espaço, pelo centro histórico de Londres, o que aparentemente é uma coisa boa, mas a gente não pode esquecer que isto traz consequências para o comércio, traz consequências para os bares, para os restaurantes, para os hotéis, para a atividade econômica. Então, se nós cobrarmos pedágio urbano no centro histórico de Porto Alegre, nós acabaremos, segundo a minha concepção, dando um tiro no pé, porque com isso nós vamos afastar a população de um local por onde transitam em torno de 400 mil pessoas por dia e que tem, obviamente, uma atividade econômica geradora de emprego e renda. Então, nós temos que buscar outras formas, inclusive com o próprio governo federal. Quando era prefeito, nós discutimos o chamado REITUB, Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros. É um projeto de lei, foi aprovado na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara e se encontra separado, de subsídios e incentivos para o transporte coletivo no país. Então, é fundamental buscarmos novamente este projeto para que a nossa passagem possa cair de fato. Muito obrigado. Opa, tem réplica, Manu? Ou eu só estava concordando? Não, eu só estava agradecendo mesmo. Ah, tá bem. Então, muito obrigado, candidato, pela sua resposta. O senhor vê que
ao longo, né, dessas conversas que a gente teve antes de receber os candidatos, né, a gente teve todas essas oficinas e os assuntos mais diversos em torno da mobilidade surgiram, desde esses mais amplos, né, diversos aspectos da mobilidade urbana e do transporte público, passando por também a questão de gênero, que a gente já comentou antes na pergunta da Bia, e um outro tema que surgiu em praticamente todos os eventos foi a questão da acessibilidade. E sobre isso, o nosso voluntário Bernardo gostaria de lhe fazer uma pergunta. Obrigado, Edu. Boa noite, candidato. Boa noite. Eu queria fazer essa pergunta até pegando o gancho do Lorenzo, que falou sobre ser uma cidade amigável, Porto Alegre. Eu queria saber, no seu eventual governo da cidade, que ações o senhor prevê para que, quer seja na questão de ruas ou no transporte em si, possa haver uma facilidade maior de pessoas com dificuldades de locomoção, de acessar esse transporte de uma maneira segura. E é isso. Obrigado. Bernardo, sem dúvida, é um tema absolutamente fundamental. As cidades no mundo não foram pensadas para pessoas com deficiência. Essa é a primeira observação. Aliás, eu brinco que muitas vezes elas não são pensadas, inclusive, para mim. Eu tenho 1,98 m, claro, estou sentado, então vocês não sabem minha altura. Eu tenho 1,98 m. E em muitos locais que eu vou, prédios mais antigos, casas mais antigas, eu tenho problemas. Eu tenho que me abaixar, camas são curtas, enfim. Por quê? Porque as cidades foram pensadas para um tipo de padrão humano, 1,70 m, 1,65 m, 1,70 m, pessoas magras com plena saúde. Só que a vida é muito mais complexa do que isso. O meio urbano é muito mais complexo. E as pessoas com deficiência foram completamente excluídas. Com o passar do tempo, felizmente, isso começou a ser mudado. No nosso governo, nós aprovamos o primeiro plano municipal de acessibilidade da história de Porto Alegre. Plano muito discutido com todos os setores de pessoas com deficiência, todo mundo participou. Foi amplamente discutido com a sociedade, com os interessados, especialmente aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. Criamos a Secretaria da Acessibilidade. Pequena, mas dirigida, focada exatamente no tema acessibilidade, que permitiu que nós começássemos a investir muito nos acessos de calçadas, as botoneiras, entre outras coisas, que ainda falta muito indiscutivelmente. Também valorizamos muito o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Sempre tivemos uma interlocução muito forte. Lembro que a Lise era presidente uma cadeirante, presidente do Conselho, muito atuante. E isto permite que a gente tenha um olhar diferenciado, porque, volto a dizer, a lógica de quem está no poder público não é deficiente é não olhar os problemas da cidade sobre este olhar, sobre esta ótica. Então, é fundamental que nós tenhamos um Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência atuando de forma firme, que tenhamos uma secretaria, um departamento de acessibilidade com pessoas que compreendam do assunto, para instigar o poder público, a própria sociedade, a buscar soluções, pequenas soluções, mas que são fundamentais para que as pessoas com deficiência possam minimamente ser tratadas com dignidade no meio urbano. Obrigado, candidato. Vamos então agora à nossa pergunta da voluntária Luísa Variani, do Colégio Leonardo da Vinci Beta. Luísa? Sumiu. Vamos ver, Luísa. Está aí, Luísa. Agora sim. Não estamos te ouvindo, Luísa. Deve estar fechado o teu microfone. Agora vocês estão me ouvindo? Agora deu. Agora estamos, Luísa. Isso deu problema. Ah. Desculpa, pessoal. Bom, eu quero primeiramente agradecer por essa ilustre oportunidade, né, que Vida Urgente e os candidatos à prefeitura nos proporcionaram. Bom, mas gostaria de saber do possível candidato à prefeitura uma questão mais geral sobre a mobilidade urbana. Quais seriam as possíveis soluções para o melhor deslocamento de pessoas e trânsito pela cidade, né? Entendo o quanto é difícil essa pergunta, mas em geral o senhor acha que é uma luz no fim do túnel? Se sim, quais seriam as suas soluções para tentar mudar o rumo e a situação atual de Porto Alegre?
Pergunta fácil. Na brincadeira, Luísa, mas existe uma lei que organiza a cidade, que é o chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. A cada 10 anos, a cidade tem que rediscutir esse plano para procurar atualizar a organização da cidade, que diz respeito desde mobilidade urbana, concentração de prédios, altura de prédios, enfim. É este plano que organiza o meio urbano e ajuda a organizar também a mobilidade urbana. E esse plano deveria ter sido votado e discutido em 2020, em função da pandemia isso não foi levado adiante, naturalmente. Então ficou para o próximo prefeito discutir com a sociedade as suas várias vertentes, entre elas da mobilidade urbana. Existe passe de mágica para resolver isso? Não existe, mas com toda certeza existem diretrizes muito claras, já adotadas por outras cidades no mundo. Nós temos que a gente tem que se valer de experiências bem-sucedidas em outros países, em outras cidades, e trazermos para cá exemplos muito positivos que tenham sido aplicados e que possam ser aqui traduzidos para a nossa realidade. Então é uma oportunidade para vocês todos, porque o plano diretor tem que ser discutido abertamente para que a Fundação Tiago, obviamente, agregue todos vocês para participarem ativamente da discussão do novo plano diretor da cidade. Muito obrigado, candidato. Inclusive, é interessante você ter trazido essa questão dos planos. A Fundação, inclusive, faz parte do grupo de acompanhamento do Plano de Mobilidade Urbana, né, que também teve alguns percalços em função da pandemia esse ano, né, mas nós estamos de olho. Se o senhor for escolhido, né, a partir do ano que vem, estaremos lá também para tentar contribuir, né, e que a gente tenha o melhor plano possível. Vamos, então, para a nossa pergunta. Nossa voluntária Brenda Silva quis uma réplica, quer fazer uma nova pergunta. Então, por favor, Brenda. Boa noite novamente. Bom, temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo reclamarem de problemas financeiros. Elas têm deixado de investir em manutenção, não tem renovação de frota, a nossa tarifa é a mais cara do Brasil. As empresas recentemente reduziram o salário dos trabalhadores, mas não reduziram a tarifa. Para termos uma mobilidade urbana menos violenta e mais voltada ao ser humano, é importante termos um transporte coletivo de qualidade. Candidato, qual a solução para resolver a crise de transporte coletivo na nossa cidade? Nós realizamos, Brenda, em 2015, a primeira licitação de ônibus da história de Porto Alegre. Naquele momento, nós buscamos licitações feitas em outras cidades brasileiras, conseguimos realmente fazer uma licitação com muito êxito em Porto Alegre, muito elogiada pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Só que de lá para cá, a vida mudou. Entraram os aplicativos, retirando passageiros de ônibus, a crise econômica, 2015, 2016, 2020, e o sistema realmente está conturbado. O que tu disseste é absolutamente verdadeiro. Ele não tem frota renovada, não tem frota mantida de forma adequada, a qualidade caiu e o preço da passagem continuou subindo. Então nós teremos que, no ano que vem, rever exatamente, fazer uma nova pactuação com o sistema de transporte coletivo, não somente com os permissionários, os donos das empresas, mas buscando o Conselho Municipal do Transporte Urbano, que reúne usuários também, pessoas que são representantes da sociedade, Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, e fazermos uma profunda discussão para ver como é que a gente repactua a licitação, que obviamente é um instrumento que tem validade, não tem como simplesmente a gente rasgá-lo, mas repactuá-lo para que a gente possa buscar, de um lado, aumentar a qualidade, obrigando que os ônibus voltem a ser conservados, ampliando gradativamente o uso do ar-condicionado, entre outras coisas, e, obviamente, como já falei primeiro, buscarmos alternativas para reduzir o preço da passagem do transporte coletivo em Porto Alegre. Muito obrigado, candidato. Vamos, então, à pergunta do Lorenzo, que gostaria também de fazer uma nova pergunta para o senhor. Então,
De novo, candidato, outra pergunta. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor realmente acha que a melhor maneira de formar um trânsito melhor e mais seguro está nas multas ou tem uma maneira melhor de educar o condutor. Se tu não acha isso, que outras medidas o senhor propõe para alcançar esse objetivo? Lourenço, pela minha experiência, não só como gestor, mas como motorista ao longo do tempo, olhando meus amigos, olhando o comportamento das pessoas, não tenho dúvida de que este binômio ele é fundamental, educação e punição. É muito fácil a gente dizer não pode multar, mas eu sempre, quando alguém me provoca dizendo que não pode multar, eu convido para ficar numa determinada esquina do centro da cidade observando o trânsito. E a gente, em 10 minutos, vai perceber que, infelizmente, muita gente comete uma série de irregularidades que são perigosas. Como exemplo, andar com o telefone celular falando enquanto dirige. Isto é absolutamente desprezível. Por quê? Porque está comprovado, existem dados técnicos, que a pessoa perde muito da sua atenção e acaba cometendo acidentes. Então, tem que ser punido ou não tem? Tem que ser punido. Passar com o sinal vermelho é uma agressão contra o pedestre, porque se o pedestre está passando, ele pode ser atropelado. Então, estou dando alguns exemplos muito claros para mostrar que, bom, de um lado, tem que ter um processo educativo, as pessoas têm que saber exatamente como se comportar, mas, infelizmente, a vida mostra que muita gente, mesmo conhecendo as regras, mesmo sabendo que aquilo é um ato que pode colocar em risco a vida das pessoas, ela transgride, e por isso a multa tem que acontecer. Então, nós temos que ter, na verdade, não uma indústria da multa, mas também não sermos ingênuos de acharmos que somente através da educação a gente resolve o problema da violência. Temos que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio tem que andar junto. Esse sempre é uma grande incógnita, um grande desafio que o poder público tem que enfrentar a cada momento. Obrigado, candidato. Realmente são as diversas faces, né, desse processo pedagógico de educar, exatamente, né, essa mudança de cultura pelo trânsito mais seguro que a gente sempre quer e que é onde a gente tenta chegar. Né? Então, vamos a uma pergunta da nossa colega Brenda, que gostaria também, não a Brenda Silva, a Xará, da equipe Vida Urgente, de lhe fazer uma pergunta também. Agora, fora dos bastidores, boa noite, Fortunati, porque a gente já se falou nos bastidores, mas agora oficialmente aqui no evento, né? Durante os workshops Vida Urgente, com a gurizada nas escolas, a gente ouviu muito a preocupação com sustentabilidade, com preservação do meio ambiente, né? Preservar a vida também é preservar o planeta. E a gente queria saber como que o senhor vê a mobilidade de Porto Alegre em relação à sustentabilidade, como a gente poderia pensar modos e meios mais sustentáveis. O senhor falou da questão das ciclovias, que durante o seu tempo na prefeitura foi um foco, né, que o senhor teve. Mas além da bicicleta, a gente poderia pensar, sei lá, o catamarã aqui em Porto Alegre, enfim, como é que é a sua visão nessa relação de sustentabilidade e mobilidade? Importantíssima, porque cada vez mais as cidades estão poluídas, consequentemente a nossa qualidade de vida diminui, pelo excesso de ruído, pelo excesso de gás carbônico, enfim, dos gases poluidores e assim por diante. Então, ciclovias são importantes, porque a bicicleta não polui, ao contrário. O catamarã foi implantado quando eu era prefeito e a primeira coisa que nós fizemos, que o catamarã ligava Porto Alegre a Guaíba. Então, nós conseguimos uma conexão até a altura do Barra Shopping Sul, onde estão os campos suplementares do Grêmio, e pretendíamos levar até a Zona Sul, até pelo menos Belém Novo. Infelizmente, em função de licenças com a Marinha, nós não conseguimos viabilizar este percurso, que tem que ser viabilizado, porque vai possibilitar que muita gente que mora na Zona Sul possa deixar o seu veículo lá por Belém Novo, na Ipanema, e apanhar o catamarã e vir até o centro de Porto Alegre, sem poluir, sem congestionamento, sem estresse, na verdade. Então, o catamarã é importante. Outra iniciativa que nós tomamos, mas que não conseguimos levar adiante pela questão do custo, são chamados ônibus elétricos. Eu conversava poucos dias atrás com um empresário da área, que procurou todos os candidatos, e me procurou, e
eu já o conheci, inclusive, da época em que fui prefeito, nós, na época, testamos ônibus elétricos aqui em Porto Alegre. Alguns ônibus, a Carris fez o teste, funcionou muito bem, mas o preço era muito elevado e, obviamente, isso acaba acarretando um aumento da passagem, porque alguém paga a conta, não tem dúvida. Mas, felizmente, o que a gente percebe hoje, Brenda, os ônibus elétricos acabaram evoluindo muito, porque hoje várias cidades do mundo estão adotando e, consequentemente, quanto maior, obviamente, a demanda, a tendência é que o preço baixe, e realmente baixou muito. Então, hoje é uma competição. Os ônibus elétricos estão um pouco acima ainda do preço dos ônibus a combustível fóssil, mas vale a pena o investimento, porque ele se paga em muito pouco tempo. Então, assim como a gente, quando eu era prefeito, nós acabamos exigindo que todos os ônibus tivessem acesso a cadeirantes. Eu acabei não falando isso quando falei do plano de acessibilidade, então era uma exigência que cada ônibus novo que ingressasse na frota tivesse o elevador para cadeirantes. Nós podemos começar a exigir, porque agora é possível, naquele período não era possível em função do valor, agora é possível começar a se exigir que mais ônibus comecem a entrar, na verdade, ônibus elétricos, a bateria. Então é uma forma muito concreta de nós eliminarmos e também incentivarmos os carrinhos que agora começam a chegar em Porto Alegre, em maior número, carrinhos elétricos que são pequenos, ágeis e elétricos, não poluem. Obrigado, candidato. Vamos então a mais uma pergunta do nosso voluntário Antônio. Antônio? Opa, com licença. Aí. Bom, candidato, então, mais uma pergunta. Enfim, muito obrigado mais uma vez para a Fundação por essa oportunidade e para o candidato por abraçar essa causa. Mas, enfim, a minha questão agora relaciona, de novo, duas áreas, mas dessa vez é a área da educação e a área da mobilidade urbana. E uma preocupação que eu creio que todos nós tenhamos é como que a sua gestão iria tentar mudar essa cultura, que o Regis, inclusive, diz que é a cultura do herói, né? Enfim, mudar a cultura, enfim, detrimental que existe no trânsito hoje por parte dos gaúchos. Isso teria alguma forma de agir em creches, escolas primárias ou algo nesse sentido? Muito obrigado. Antônio, na verdade, nós conseguimos, fazendo esta bela parceria com a Fundação, desenvolvermos vários projetos junto às escolas, tanto do município quanto do estado. Eram projetos do município, mas nós íamos para as escolas públicas, estaduais, municipais e escolas privadas, desenvolvendo uma série de projetos, tanto em relação às escolas infantis. As nossas escolas infantis nós apoiávamos as crianças e levávamos até a sede da Fundação, onde eram feitas oficinas. No caso das escolas de ensino fundamental, ao contrário, as nossas equipes tanto da Fundação quanto da IPTC, se deslocavam até as escolas e aí faziam oficinas na própria escola. E o resultado sempre foi muito fantástico, maravilhoso. Nós tínhamos uma equipe, uma pequena equipe, mas muito atuante da IPTC, que atuava com a Fundação, extremamente criativos, com bonecos, faziam apresentação de teatros de bonecos, enfim, dava muito certo. Eu estou absolutamente convencido que nesta fase ela passa a ser essencial. Eu tive depoimentos de amigos meus que diziam, pô, depois que meu filho assistiu às oficinas que foram ministradas em sala, eu agora tenho que me comportar muito quando estou dirigindo. Então, por quê? Porque a criança passa a ser a grande fiscal. Ela aprende desde pequenina, ela não vai colocar em prática somente quando crescer, ela começa a colocar em prática cobrando do seu pai, da sua mãe, do seu tio, de quem esteja dirigindo. Então, é fundamental resgatarmos esta relação com as escolas, desde a educação infantil e passando pelo ensino fundamental, porque isto formata uma geração que passa a respeitar muito mais a questão urbana e especialmente a questão da mobilidade. Muito obrigado, candidato. Acho que o senhor tem toda razão nesse sentido. A gente tem muito que aprender com as crianças, que são as melhores fiscais da vida. Elas aprendem, não tem jeito.
E cobram, e cobram. Exatamente, exatamente. Então, vamos à nossa pergunta, mais uma do nosso voluntário Bernardo Petrobelli. Por favor, Bernardo. Voltei. O senhor tinha comentado, candidato, que são duas frentes de ataque, digamos, para um trânsito mais seguro, que seria a prevenção, né, a educação, e a punição, né, a aplicação de medidas. Eu queria saber que tipo de medidas, se há alguma além da multa, mas de que outras formas se pode ampliar o controle para garantir que as leis sejam de fato obedecidas e para que, enfim, a gente acabe tendo não só na prevenção, mas na punição também uma forma de melhorar a situação. Obrigado. Bernardo, além dessas duas questões que se complementam, na verdade, a organização da cidade tem que prever isso. Desde faixa de segurança e uma das questões fundamentais é que a gente mude o conceito de faixa de segurança, como algumas cidades do mundo já estão adotando. Nós temos hoje faixa de segurança simplesmente pintada sobre a faixa, sobre a via. Já muitas cidades adotam a faixa de segurança mais elevada. Então, isso faz com que, obrigatoriamente, os veículos tenham que frear e tenham que, obviamente, desacelerar. Então, é uma forma que compulsoriamente obriga o motorista a tomar mais cuidado. Segundo, é criar zonas diferenciadas de velocidade. Nós criamos aí no centro, aqui, eu digo aí porque é perto daqui, no centro de Porto Alegre, a chamada Zona 30. Na época, eu recebia muita mensagem desaforada de motoristas: tu vai parar a cidade, vai bloquear a cidade, imagina, só posso andar 30 por hora. Mas são zonas específicas, onde o número de pedestres é muito alto, e aí não dá para que a gente possa permitir uma velocidade maior, porque, acima de tudo, a preservação da vida das pessoas. Vigário José Inácio, Alberto Bins, aquele quadrilátero onde o comércio de rua é muito forte, o número de pessoas que transitam não só pela calçada, mas também pelas ruas, atravessando as ruas, é muito intenso. Então, nós temos que respeitar esse pedestre, porque é uma zona diferenciada, não é uma avenida, etc. Então, existem medidas, estou citando algumas, mas existem várias medidas que, obrigatoriamente, nós temos que colocar em prática como forma de alertar e, obviamente, moldar o comportamento do motorista. Eu citei o caso da faixa um pouco mais elevada, mais larga e mais elevada em vias, porque ela é muito eficiente, mais do que a gente imagina. Muito obrigado, candidato. Bom, como vocês todos puderam ver, né, foram muito interessantes as questões que a gente levantou aqui hoje. Né, vocês estão todo mundo de parabéns, pessoal, por essa reflexão em defesa da vida que a gente fez aqui hoje. Para nós encerrarmos, então, o candidato José Fortunati tem até 3 minutos para a sua fala final. Por favor, candidato. Bom, Eduardo, Brenda, Natasha, mais uma vez deixar um grande beijo à minha querida amiga Diza Gonzaga e ao Regis, querido amigo de tantos anos, e a todos que nos deram o prazer da sua participação com as perguntas, interrogações, enfim, esse debate, esse bate-papo tranquilo. O meu compromisso com vocês é de continuarmos dialogando como fizemos no nosso governo, dialogando com a Fundação, buscando essa parceria importante da Secretaria Municipal da Educação com a Fundação, da IPTC com a Fundação, para que juntos a gente desenvolva projetos. São projetos extremamente importantes que podem, volto a dizer, salvar vidas, que é o que, obviamente, o Vida Urgente faz no seu cotidiano. Quero agradecer a oportunidade, deixar a todos um grande abraço, desejar que tenhamos aí uma noite tranquila e, obviamente, sucesso a todos. Muito obrigado, um beijo no coração. Nosso muito obrigado ao candidato José Fortunati, do PTB, pela disponibilidade de participar aqui conosco no Voto pela Vida e por valorizar o que a Juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade. Deixo o nosso muito obrigado também a todos os jovens que estão conosco hoje. Esse projeto é de vocês, para vocês e feito por vocês. Hoje vocês mostraram a vontade de participar da construção da Porto Alegre que queremos. Mais uma vez, muito obrigado. Antes de encerrarmos, temos ainda 2 convites. Um,
que vocês fiquem conosco mais um pouquinho agora, uma vez que a gente termine o nosso evento, para a gente poder conversar um pouquinho, fazer um encerramento de toda essa sequência, né, desse projeto que a gente fez, do Voto pela Vida. E também aproveitar para já convidar a todos para mais um evento que nós vamos realizar na semana que vem, no dia 17, às 19 horas também, dentro da programação da Virada Sustentável de Porto Alegre, né, para tratar a respeito da bicicleta, do papel da bicicleta na mobilidade, né, da experiência do ciclismo em Porto Alegre. Vai ser muito legal, vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, para que a gente consiga estar junto também. Dito isso, uma boa noite a todos e até lá!